Fala pessoal, forte abraço para todo mundo, que grata satisfação estar com vocês para mais essa aula. Hoje a nossa aula de número 5, do dia 5 de maio, né? Os inimigos do cristão. A gente já vai estar expondo o conteúdo dessa aula, que foi muito importante para a minha vida como alguém que iniciou essa caminhada espiritual. Mas antes de trabalhar com vocês aqui essa lição, gostaria de uma forma ou de outra, agradecer a todos aqueles que têm compartilhado comigo o feedback das aulas, das lições. Meu amigo Adriano, nós fizemos ali o nosso convalidação junto, meu amigo Adriano Reis. Um forte abraço para você. Aos meus amigos lá de Itapiúna, os irmãos lá também de Lagoa do Mato, que sempre estão ouvindo, aos irmãos ali de Horizonte, que sempre também estão acompanhando, né? E a meu amigo Geazi e aos irmãos ali da igreja do Ministério Fogo Divino, pastor Jairo, que também acompanha juntamente com os seus obreiros. Tivemos uma conversa muito boa essa semana. Meu amigo Evaldo, aos irmãos do Cambuci, meu amigo Paulinho, Felipe, Inácio, ali em Umirim, ao meu amigo Marcos Vinícius, rapaz, lá no Canidé, a todos os irmãos que sempre trazem boas palavras, indicações, comentários para a gente poder melhorar. Se você quiser nos ajudar, eu vou deixar a nossa chave Pix para que você quiser ajudar sempre aqui o canal Tempo de Entender a melhorar na produção dos vídeos. Você pode então estar fazendo isso para a gente, ok? Então vamos lá começar para a nossa aula de hoje, aqui tendo em vista essa temática muito importante que a gente vai trabalhar, que é os inimigos do cristão. Essa temática, ela é muito importante para a minha própria vida, tendo em vista algumas questões pessoais em qual eu mesmo me vi tendo que refletir esse ponto. Meu amigo Felipe Inácio, ele vai lembrar, ele está na sintonia, está acompanhando aqui a gente, ele vai lembrar que nós tínhamos um debate grande sobre qual era o maior inimigo do cristão. Ele defendia que era a carne e eu defendia que era o próprio diabo. Tendo em vista que eu podia mortificar a carne, mas não podia fazer nada contra o diabo. Então essa era a minha perspectiva. E ele defendia que era a carne, claro, e ele tinha muito mais argumento do que eu. O ponto é que o tempo passou e essas disputas de menino eu já deixei para trás, tendo em vista algo muito maior que está claro para a gente. É que este assunto não é sem relevância. É um assunto altamente espiritual e edificante para as nossas vidas. Por quê? Porque tendo em vista que nós não lutamos somente contra um ou não há o maior. Na verdade, os três que eu apresentarei, ou que estão aqui já na nossa revista, eles constituem-se o inimigo. O inimigo se manifesta, esta trindade do mal, que deseja nos fazer fracassar na nossa caminhada, na nossa jornada, ok? Então, vamos lá então para o texto áureo, enquanto nós já temos essa ideia de que este assunto é extremamente relevante para nós. Então, o nosso texto áureo aqui vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, olha aí, ó, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Nesse sentido, o texto áureo já nos promete já coisa grande. Na jornada de fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Então, vamos passar então para esta jornada aqui espiritual. Então, logo aqui na introdução para a gente já perceber aqui o ponto aqui para nós. Aqui na nossa introdução, nós já temos o seguinte: na jornada cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontramos três inimigos que buscam nos atrapalhar, que é o diabo, a carne e o mundo.
O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está no lado de dentro, interno. É a nossa natureza pecaminosa. Então, por isso, nesta lição nós estudaremos os inimigos da jornada da vida cristã. Então, o ponto importante para salientar, agora aqui mais ainda aquilo que o Osiel Gomes está propondo para a gente, é que há um sentido, meus irmãos, em que todos nós nos depararemos com um ou outro de uma forma mais objetiva. Talvez alguém possa dizer assim, não, mas a minha luta hoje é só contra mim mesmo, só contra a minha natureza pecaminosa e tal. Ora, mas você não pode considerar que seja só ela. Há um momento em que você pode estar passando por uma tentação forte internamente e desconsiderar a presença do maligno no mundo, só que eles estão por trás. É eles que ativamente levarão você a essa tentação e expô-la. A natureza pecaminosa, ela é esse impostor dentro de nós que ajuda Satanás e o mundo contra nós. Por isso essa tríade tem que ficar sempre bem conectada, nunca separada. Uma hora ou outra, a ponta do triângulo, se pudéssemos desenhar e imaginar mais ou menos que seria um triângulo, onde cada ponta ou cada ângulo aqui é o mundo, né? O diabo e a carne. Então, cada ângulo pode estar, um ângulo pode estar enfrentando você, que seria o mundo. O outro ângulo, o diabo, o opositor, a pessoa de Satanás, o outro ângulo, a carne. Mas nunca estão separados. Os ângulos podem estar postos um contra você, a perspectiva será mais ou menos essa, mas o que sustenta este inimigo e o que dá força brutal ao ângulo desse triângulo é a presença dos dois que empurram contra você, tornando assim um aguilhão muito forte para que nós lutemos. Então, isso não pode ser desconsiderado na análise dessa luta espiritual que nós, então, enfrentamos. Então, nesse sentido, olharemos agora ângulo por ângulo, né? Como eu estou aqui apontando a metáfora do triângulo. Então, o primeiro inimigo seria, então, o diabo. Então, o diabo, a primeira coisa importante que ele coloca aqui para a gente é que o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. As ações de Satanás são descritas em Gênesis, em Crônicas, em Jó, nos Salmos, em Isaías. E por que isso é importante trabalhar essa afirmação clara? O diabo ele é real. Ora, nós temos escritores, até mesmo conservadores, ou semi-conservadores, como eu posso dizer, dentro do arraial evangélico, que estão desconsiderando a realidade de Satanás. Há quem trate a presença de Satanás no Éden apenas como um mito. São inúmeras as exegeses tentando provar que o capítulo 28 do livro de Ezequiel não trata de Satanás. É lógico que, primeiramente, na primeira porção, a primeira camada do texto não é sobre Satanás, mas a presença maligna está por trás, porque há uma realidade, um ente espiritual existente, descrito dessa forma. Que precisamos trabalhar uma exegese canônica muito mais bem elaborada, não só desconsiderar, porque pode-se cair na perspectiva de achar que Satanás é real, ou é irreal, não existente, e não se ter a completa articulação da doutrina para as nossas vidas. Ora, isto é preocupante em muitos momentos na caminhada espiritual. Porque C.S. Lewis, ou Clive Staple Lewis, autor que muito influencia a minha mente, no livro dele, e aí eu lhe dou a indicação deste livro aqui de mão beijada, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, trabalha muito fortemente o que é que Satanás quer que nós pensemos. Ele deseja que nós pensemos que ele não exista, pois aí a casa fica limpa para ele poder trabalhar sem nenhuma preocupação. Então, nesse sentido, a descrição das Escrituras, a descrição das Escrituras, a descrição das Escrituras sagradas descreve Satanás como um ser espiritual
que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Em Judas, por ele pertencer a uma ordem elevada, ele está registrado que o arcanjo Miguel contendeu, olha a expressão, contendeu, e essa expressão é fundamental, por quê? Porque se ele não é real, por que arcanjo Miguel contenderia, ou porque o autor colocou desta forma, né? Propositiva, para que nós entendêssemos de maneira clara. Então, a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar o juízo de maldição. Então, de fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos, possui, aqui o texto é claro, possui, porém, ação limitada, tem essa ação limitada, mas é visto como o Deus deste século, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem uma inteligência, raiva, desejos, vontade própria. Esses textos são muito singulares. Isso para a gente aqui é para ficar muito claro, que não se pode negar que a realidade de Satanás seja fato. Que ele é um anjo caído, dotado dessa personalidade e tem esses seus atributos superiores a um ser humano normal e até mesmo de alguns anjos. A identidade do inimigo, podemos conhecer o inimigo por meio daquilo que a Bíblia traz para a gente, quando ela chama de várias formas, como ele é mencionado como a serpente, como Satanás, ele é chamado de adversário, opositor, maligno, dragão, tentador, né? Pai da mentira, enganador, ele pode, como Beelzebul, como o próprio Belial, né? Então, veja bem, gente, o ponto é que tentar desconsiderar isso é um fracasso. Então, vamos agora para uma aplicação muito prática daquilo que nós estamos agora aqui a aprender. Pronto, o inimigo é real, é verdadeiro, sabemos. Então, precisamos ter uma profundidade no entendimento espiritual da nossa batalha espiritual. Hoje não dá para a gente tratar aqui nesse assunto, mas eu estou preparando um material considerado de peso para a gente poder fazer análises. Fazemos uma importante apresentação dessa relação fundamental daquilo que é a verdadeira batalha espiritual do engano falso. E vermos com profundidade o que significa, porque faz-se necessário um entendimento hoje de como Satanás está agindo no mundo, ok? Então, isso leva-nos a essa profundidade, tem que levar-nos a essa profundidade no conhecimento da realidade da batalha espiritual. Então, nesse sentido aqui, não pode ser desconsiderado aquilo que nós estamos trabalhando, ok? Vamos agora para o segundo ponto, que é a carne. Então, nesse sentido aqui, o conceito bíblico de carne, né, de natureza pecaminosa. A palavra carne, do grego sarx. Na Bíblia tem referência, claro, ao tecido muscular do corpo do animal. A palavra carne tem essa conotação, com certeza. Paulo usa essa palavra carne, às vezes, em 5 sentidos. Em 5 sentidos diferentes, né? Você tem carne como a próprio corpo, a natureza pecaminosa, o próprio pecado, às vezes chamado de carne, né? O poder da carne que há em nós, descendência humana, tá certo? E nós temos que entender essa variação. Mas o ponto para a gente, que o autor vai colocar, é que esta expressão carne, ela se refere mais objetivamente aqui a expressão carne, né? Como uma natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria, uma obra da carne, né? Ou seja, da natureza humana. Então, o que eu preciso apontar para a gente aqui, para a gente caminhar com muita qualidade? Uma vez que o homem pecou em Adão,
de lá para cá, ele vem sendo sujeito dessa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa que é uma vontade, e isso aqui o teólogo puritano John Owen é quem trabalha com profundidade essa perspectiva fundamental e conservadora, doutrinária forte do conceito de natureza pecaminosa. Como uma vontade dentro de nós, uma vontade que é vontade de rebeldia, que se opõe à lei de Deus. Então, nesse sentido, é como uma criança birrenta, que tudo que o pai ordena, ela fará o contrário. A natureza pecaminosa é uma realidade. Seja na perspectiva filosófica, científica ou não, eles têm que tratar sobre a presença do mal no mundo. E o mal é pecado. O mal natural, nós não entraremos aqui, mas o mal moral. Como é que o ser humano produz este mal espiritual, o mal moral? É fruto de uma natureza caída. Então, ela está em nós. Pelo poder do Espírito, ela foi subjugada, mas é como o ladrão da cruz. Morto, está na cruz, mas ainda está falando contra Cristo, aquele ladrão. Então, precisamos entender. A natureza pecaminosa, embora sendo enfraquecido o seu poder pelo novo nascimento, ainda tem uma força de nos fazer pecar. Então, nesse sentido, o ser humano passa a viver esta luta espiritual. Então, já temos a concepção clara do que eu coloquei para a gente aqui. Eu tentei fazer aqui um triângulo, aonde cada ângulo aqui representasse carne, diabo e o mundo, né? Então, nesse sentido aqui, você pode trabalhar essas expressões com maior profundidade, pois você vai ter esta relação mais aprofundada de perceber que carne é esta força dentro de você que ainda inclina você ao pecado. Então, trabalhemos agora o próximo tema, que é o mundo, né? Da perspectiva mais abrangente aqui que o nosso autor quer colocar para a gente. O mundo, há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo, ó. Terra, conotações raça humana, universo, né? E outras mais. Mas, de modo geral, a palavra mundo, ela está se referindo aqui a todo um sistema produzido pela carne, direcionado pela força de Satanás, né? Que trabalha numa tríade que ele vai colocar aqui pra gente, que são os 3 vícios infames. Ele coloca aqui, achei muito legal, sobre a soberba da vida, né? A soberba da vida aqui, né? A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Ele vai trabalhar cada uma dessas 3 aqui, mas eu vou parar e vou trabalhar do meu modo de vida como eu enxergo melhor. O ponto agora é que o mundo, ele é esse fator externo que é conduzido por Satanás. Então, ele é um sistema que ele tem seus valores, tem sua lógica, tem a sua própria ética, o seu egoísmo, a sua soberba. E que ele tem dentro de você o impostor, ou ele tem dentro de você aquele espião que vai trabalhar contra você. Então, isso aqui, meus irmãos, é o que todos nós já sabemos. Estamos só reforçando esse entendimento com maior explanação para aqueles que vão usar dessa videoaula para as suas aulas. O ponto para nós, tem que ficar claro, é que o mundo não age sozinho, age pelo poder de Satanás. E tem dentro de nós esse impostor. Então, logo, quais são as ações necessárias, além de reconhecermos que há essa tríade inimiga, de que existe de fato esses 3 aqui. O povo de Deus aqui, então, eu finalizo com 2 aplicações para a gente que são fundamentais para o nosso ponto de vista. Primeiro, a observação clara da existência dos nossos inimigos permite-nos reconhecer o seguinte: precisamos lutar com as armas que a palavra de Deus nos garante. Então, um conhecimento maior da palavra de Deus é garantia de triunfo.
conhecer não só a letra, mas conhecer a profundidade da espiritualidade. Nesse sentido, nós temos que ter ações positivas e negativas. Primeira positiva, ou não, a negativa primeiro. Precisamos mortificar mais atos do nosso corpo, da nossa natureza humana, para que possamos ter uma vivificação na presença de Deus. Então, as duas aplicações são: a mortificação conduz a uma vivificação. Não se pode vivificar aquilo que está vivo. Para que haja uma vivificação, tem que haver uma mortificação. Então, nesse sentido, enquanto a natureza pecaminosa em nós, ela é ativa pelo mundo e passa por essa batalha pelas setas malignas, nós não venceremos se nós não tivermos uma ação de mortificação. E aí, uma vez nós mortificamos, também precisamos ter essa ação de vivificação, que é a santidade. Uma vida maior de santidade, buscar essa noção maior dessa plenitude de vida, uma vida de santificação. Então, eu encerro por aqui e espero você na nossa próxima aula. Que Deus em Cristo te abençoe.